Boa noite, nós estamos iniciando mais uma sessão do nosso grupo de pesquisa NEISE, em que nós pesquisamos a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. É um núcleo de pesquisa localizado na UNEB, em Salvador, Bahia, no Departamento de Ciências da Vida. E hoje nós vamos apresentar, então, essa sessão científica número 53, que é a estudante Thaís de Jesus Machado Pio. Ela é estudante de medicina do quinto semestre e estará apresentando para a gente esse artigo. Passamos a palavra para a Thaís e depois nós teremos, então, a sessão de perguntas. Obrigada, Proa Cássia, pela apresentação e pela orientação. Vou apresentar hoje o trabalho intitulado Causas genéticas e instabilidade do tornozelo na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, uma análise integrada utilizando sequenciamento de exoma completo, imagens de estresse, e é baseado, esse artigo foi publicado ainda este ano. A apresentação foi baseada nesse artigo. Essa apresentação foi baseada exclusivamente no artigo de Kim e nos seus colaboradores, publicado em maio de 2026 no Journal of Clinical Medicine, com o DOI, que está expresso na tela, e é um estudo recente que investiga justamente essa lacuna que ainda existe na compreensão genética da CDH. Então, partindo para a introdução, a SEDES, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, é um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo. As três características principais são a hipermobilidade articular, a hiperextensibilidade cutânea e a fragilidade tecidual. A CDH, a forma hipermóvel, é o subtipo mais frequente dentro desse grupo e vai se manifestar principalmente por dor musculoesquelética crônica, instabilidade articular e comprometimento funcional do paciente. E aí, apesar desse ser o subtipo mais prevalente, a CDH é até hoje a única forma das SEDES cuja base genética não foi definitivamente estabelecida. Por isso, o diagnóstico continua sendo baseado exclusivamente em critérios clínicos que foram definidos internacionalmente em 2017, e isso dificulta tanto a confirmação da doença quanto a compreensão da sua fisiopatologia. Vários estudos já tentaram identificar genes candidatos, mas nenhum conseguiu explicar completamente a origem genética da CDH. E aí é nesse contexto que entra o sequenciamento do exoma completo, que é chamado ES. E essa técnica, ela sequencia apenas das regiões codificantes dos genomas, que são os exons, com um custo bem menor do que sequenciar o genoma inteiro. E aí evidências recentes sugerem que a CDH pode resultar justamente nessa interação entre alterações em diferentes vias biológicas, que aí entra remodelamento da matriz extracelular, adesão célula-matriz, processamento do colágeno e sinalização celular. E o estudo vai trazer que entender esses mecanismos pode ajudar a desenvolver biomarcadores e melhorar também o diagnóstico molecular. E aí, o estudo vai trazer que a instabilidade articular é uma das principais manifestações clínicas da CDH, e o tornozelo é uma das articulações mais frequentes, só que ainda existem poucos estudos que avaliam essa instabilidade, né, de forma objetiva, usando ultrassonografia e também a radiografia por estresse. A maioria dos outros estudos só se baseia em exame clínico. Por isso, a relação entre as alterações genéticas e a instabilidade ligamentar do tornozelo, ela ainda é pouco compreendida. E aí, nessa imagem aqui, que o artigo vai trazer, vai ilustrar as técnicas de avaliação objetiva usadas no estudo,
E aí, nos painéis A e B, a gente vê o posicionamento, né, do transdutor de ultrassom sobre o tornozelo do paciente em repouso e também sobre manobra de estresse. E aí, nos painéis C e D, a gente tem as imagens ecográficas correspondentes, e aí a linha tracejada em vermelho marca justamente o trajeto do ligamento e a distância entre os pontos, e essa distância entre os pontos é a distância justamente que os pesquisadores, né, do estudo usaram para medir o comprimento do ligamento em repouso e também sobre estresse. E aí, nos painéis E e F, mostram radiografia sobre estresse. Nos painéis F, essas linhas azuis tracejadas vão indicar o ângulo, como a gente está vendo aí, de inclinação talar, que é um dos parâmetros objetivos dessa instabilidade mecânica do tornozelo. E aí, partindo para o objetivo do estudo, o objetivo do estudo foi triplo. Primeiro, foi investigar variantes genéticas possivelmente associadas ao CDH por meio do ESC, né, que é o sequenciamento do exoma completo, em pacientes que já eram diagnosticados clinicamente. Segundo, avaliar objetivamente a instabilidade do tornozelo, usando testes clínicos, a ultrassonografia, a radiografia sob estresse. E o terceiro foi correlacionar os achados genéticos com as alterações biomecânicas que foram observadas nesses pacientes. Então, passando agora para os métodos, trata-se de um estudo observacional de corte, com comparação entre casos e controles, foi aprovado pelo Comitê de Ética. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os participantes foram recrutados consecutivamente entre junho de 2020 e junho de 2021 em um ambulatório especializado em pé e tornozelo, independente de terem ou não sintomas relacionados ao tornozelo. Então, não importava se eles tinham sintomas relacionados a essa instabilidade articular. E o estudo combinou a análise genética por WES com a avaliação objetiva da instabilidade do tornozelo. Então, inicialmente foram recrutados 60 indivíduos, e aí, depois de aplicar os critérios de inclusão e exclusão, 22 pacientes com CDH permaneceram na amostra final, e aí, como grupo comparador, foram usados 24 indivíduos saudáveis de um estudo anterior da mesma instituição, com score de Benton menor que 5, idade entre 20 e 40 anos, submetidos ao mesmo protocolo de avaliação. E aí, para investigar a base genética da doença, também foi incluída uma família coreana de 3 gerações, com 6 indivíduos, em que 4 eram afetados e 2 não eram afetados. E esses 6 indivíduos foram submetidos ao sequenciamento de exoma completo, o S. E aí, o artigo vai trazer esse fluxograma, que resume o que eu acabei de falar, né? Esse processo de seleção. Então, dos 60 indivíduos elegíveis, inicialmente, 38 foram excluídos, 30 por não atenderem os critérios diagnósticos de CDH, 5 por história de fratura ou doença de tornozelo e 3 por cirurgia prévia no tornozelo. E aí restaram 22 pacientes com CDH, que foram submetidas a 4 avaliações, o teste manual de gaveta anterior, ultrassonografia sob estresse, radiografia sob estresse e sequenciamento de exoma completo. E aí que, somando com a família coreana, totalizou 28 exomas sequenciados. E, assim, o diagnóstico de CDH seguia os critérios internacionais de 2017, né, que exigem o preenchimento simultâneo de 3 critérios propostos por essa instituição, e a hipermobilidade articular generalizada foi definida por um score de Benton maior ou igual a 5 pontos.
com avaliação padronizada utilizando goniômetro. Também foram consideradas a presença de manifestações sistêmicas do tecido conjuntivo, história familiar positiva, complicações musculoesqueléticas e também a exclusão de outros diagnósticos que pudessem, de alguma forma, justificar o quadro clínico. E aí foram coletadas amostras de sangue periférico para a extração de DNA e também para a realização desse sequenciamento, utilizando a plataforma Illumina. As variantes identificadas passaram por um processo rigoroso de filtragem, considerando profundidade de leitura, qualidade genótica, frequência alélica na população geral e também a predição computacional de patogenicidade. E aí, no final, foram priorizadas variantes em genes envolvidas em vias biológicas que estiveram relacionadas ao CDH. E essas vias são a remodelamento da matriz extracelular, adesão célula matriz, processamento do colágeno, citoesqueleto e também vias de sinalização celular. E aí, a estabilidade ligamentar foi avaliada de três formas. Primeiro, pelo teste manual de gaveta anterior, que é o ADT, que classificou pacientes em 3 graus de estabilidade conforme o deslocamento anterior do talos, seguido por ultrassonografia em repouso e sob estresse, medindo aquele comprimento que eu mostrei naquela imagem, medindo o comprimento e a altura do ligamento talofibular anterior, que são justamente os parâmetros que quantificam a frouxidão ligamentar. E terceiro, por radiografia de estresse, que é o que vai permitir essa translação anterior do talos e também aquele ângulo que eu também mostrei na figura anterior, um ângulo de inclinação talar, que são indicadores objetivos e mensuráveis da instabilidade do tornozelo. Quanto à análise estatística, as variáveis contínuas foram descritas por média e intervalo e as categóricas por frequência absoluta e percentual, com nível de significância de 5%. As comparações entre os grupos usaram testes estatísticos apropriados com correção múltiplas, múltiplas comparação pelo método Benjamin-Rockberg, que é uma correção que reduz a chance de ter resultados falsos positivos. E isso vai ser muito importante, né, para quando se testa várias variáveis genéticas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, entrando agora para a parte dos resultados, os 22 indivíduos com CDH apresentavam histórico familiar de hipermobilidade articular e complicações musculoesqueléticas. A amostra foi composta predominantemente por mulheres, sendo 20 de 22 pessoas, com idade média de 21 anos e score médio de Benton de 8,5, o que isso vai indicar uma hipermobilidade articular generalizada bastante importante nesse grupo. E aí, essa tabela do artigo, trazido pelo artigo, detalha cada um dos 22 participantes, detalha o sexo, a idade, se praticava dança, o score de Benton, história familiar, complicações musculoesqueléticas, sintomas no tornozelo e também eventos relacionados à frouxidão articular. E aí dá para reparar que a maioria apresenta um score de Benton entre 7 e 9. E praticamente todos têm história familiar positiva. E o sintoma mais comum no tornozelo é a frouxidão lateral. O que isso já reforça, né, a relevância clínica dessa instabilidade nesse grupo de pessoas. E aí, na análise genética,
da família coreana de T gerações, com CDH, foram identificadas 3 variantes candidatas, compartilhadas entre todos os indivíduos afetados, uma no gene CD44, uma no gene ITI-H2 e uma no gene ADAM21. Já na análise por UES, né, que é o sequenciamento do exoma completo, essa análise dos 22 pacientes que não eram relacionados entre si, ou seja, que não eram parentes, foram identificadas 114 variantes distribuídas em 103 genes candidatos, sendo que 17 desses pacientes apresentavam variantes em genes envolvidos em vias biológicas semelhantes a identificadas na família coreana. E aí, um ponto importante é que nessas 3 variantes, CD44, ITI-H2 e ADA21, co-segregaram com o fenótipo clínico dentro da família. Estavam presentes apenas nos membros afetados e ausentes nos indivíduos não afetados. Então, essas 3 variantes presentes apenas nos membros afetados e ausentes em indivíduos que não eram afetados. E aí, esse padrão de herança sugere que uma possível associação dessas variantes com a CDH sugere, né, essa possível associação, né, dessas variantes que eu falei, a CD44, o ITI-H2 e o ADAM21, com a CDH, só que é importante também destacar a relação, que essa relação causal ainda vai precisar de uma validação funcional em estudos futuros, né? Não dá para afirmar tudo em um estudo que foi feito com 22 pacientes, embora seja bastante relevante. E aí, esse é o heredograma da família estudada. Os quadrados vão representar os homens e os círculos as mulheres. Os símbolos preenchidos em preto são os indivíduos afetados pela CDH e os símbolos vazios são os não afetados. E aí a gente pode ver que o avô G1FA, expresso aqui na imagem, na parte de cima, é afetado e carrega 3 variantes. As variantes que eu falei, CD44, ITI-H2 e ADAM21. E aí duas de suas filhas, que é a G2-DA1 e G2-DA2, elas também são afetadas e carregam exatamente as mesmas 3 variantes. E aí, na terceira geração, a neta, que é essa G3DA, também é afetada e também carrega essas 3 variantes. E aí, esse padrão em que essa doença vai aparecer, essa doença, né, a CDH, aparece em várias gerações e é transmitida, né, de pai para filho por indivíduos afetados, é compatível com a herança autossômica dominante e também reforça, né, a hipótese de que essas variantes estão ligadas, de fato, ao fenótipo clínico. E aí, nos 22 pacientes com CDH sem relação familiar entre si, como eu havia dito, o sequenciamento identificou 114 variantes distribuídas em 103 genes candidatos. Isso evidenciou, né, uma heterogeneidade genética bastante alta entre os indivíduos, ou seja, é aquilo que a gente sempre traz, não existe um gene único responsável. Cada paciente vai carregar, né, um conjunto próprio de variantes. Ainda assim, 17 desses 22 pacientes apresentaram variantes em genes que atuam nas mesmas vias biológicas identificadas naquela família dos coreanos, né, a família de 3 gerações, o que sugere, né, uma convergência funcional, apesar da diversidade genética, apesar deles não terem nenhum parentesco. E aí, detalhando um pouco mais essas 114 variantes, 69 delas eram variantes de nucleotídeo único, que são chamadas as SNVs. As demais 45 eram inserções ou deleções de 2 ou mais nucleotídeos, sendo que 22
sendo 22 inserções e 23 deleções. Além disso, 7 genes se destacaram por apresentar 2 ou mais variantes diferentes em pacientes distintos, que são essas variantes aí expressas, o que pode indicar que esses genes sejam pontos quentes de suscetibilidade dentro dessa população estudada. E aí vale complementar um ponto que dessas 114 variantes, apenas 2 foram classificadas como patogênicas pelos preditores computacionais de patogenicidade, uma no gene ALPL, associada à mineralização óssea, e outra no gene UX2A, que é um gene que codifica uma proteína de matriz extracelular envolvida na adesão célula-matriz. Isso reforça uma das limitações, né, que os próprios autores destacam mais adiante, que a maioria das 114 variantes ainda tem um significado incerto. E só 2, né, como eu falei, atingiram o nível mais alto de confiança nos preditores em sílico. Isso significa que as demais, o que não significa, né, que as outras não sejam tão relevantes, mas sim que ainda precisa de uma validação funcional para serem confirmadas. E aí, as variantes identificadas estavam relacionadas principalmente a processos biológicos, como organização do citoesqueleto, adesão celular-matriz, remodelamento da matriz extracelular, mecanotransdução, que é justamente a forma como a célula converte estímulo mecânico em um sinal bioquímico, funções de canais iônicos, regulação autonômica e vascular, e também vias imunológicas associadas ao sistema complemento e ativação de mastócito. Então, todos esses processos biológicos estavam relacionados com essas variantes. E essas convergências dessas vias biológicas é o que vai nos levar a essas 2 próximas imagens que vão trazer isso que eu falei mais de forma mais visual e estatística. E aí essa figura aqui mostra a análise de enriquecimento de Gene Ontology, feito com a lista de genes candidatos convergentes entre a família e os pacientes esporádicos. Esse tipo de análise pergunta, dentro dessa lista de genes, quais processos biológicos aparecem com uma frequência muito maior do que seria esperado ao acaso. E aí, cada linha do gráfico é um processo biológico. O eixo horizontal, que é o signal, representa a força desse enriquecimento, e o tamanho do círculo vai indicar quantos genes da lista participam daquele processo, e a cor indica o FDE, que é o valor de significância já corrigido para as possíveis comparações, sendo que quanto mais escuro e azul, mais significativo é. E aí os processos que mais se destacam, que a gente pode ver aqui, são o catabolismo do colágeno, a regulação negativa da proteólise, do ectodomínio da proteína da membrana, a regulação negativa da atividade da endopeptidase e da hidrolase, a regulação da atividade da peptidase, organização da matriz extracelular, adesão célula-célula e célula-substrato, e mecanismo do ácido hialurônico. E essa análise, ela confirma vai confirmar para a gente de forma estatística e quantitativa exatamente, né, o que o artigo já aponta, né, que a CDH envolve alterações no processamento do colágeno na matriz extracelular e também na adesão celular. E aí, nessa próxima imagem, essa segunda imagem, ela vai mostrar a rede de interação, né, proteína-proteína, construída a partir da mesma lista de genes da imagem anterior. E aí, cada bolinha é uma proteína codificada por um dos genes candidatos, e cada linha, conectando 2 bolinhas, representa uma interação conhecida entre essas proteínas.
E aí a gente vê proteínas como as metaloproteinases, da matriz MMP7, MMP8 e MMP10, e seus inibidores, né, TIMPs, a fibronectina, a vitionectina, a trombosponina, o próprio CD44, a integrina ITGA4 e também outras que estão aí em destaque. E essa rede ela tem 42 nós, ou seja, 42 genes e também 104 conexões entre eles. E o grau médio do nó é de mais ou menos 4,95. Então, cada proteína interage com quase cinco outras dessa mesma lista. E aí, o dado mais relevante é o p-valor, né, de enriquecimento de interação proteína-proteína, que é menor que 1 vezes 10 elevado a menos 16. Isso quer dizer que a rede tem muito mais conexões do que se esperaria se fosse ao acaso. Se fosse ao acaso, o esperado seria de aproximadamente 30 conexões, e foram encontradas 104. E aí, isso é uma evidência estatística forte, né, de que esses genes eles não formam um grupo aleatório, eles realmente participam de vias biológicas que estão relacionadas entre si, o que reforça aquela hipótese que já havia dito que o estudo reforça, de uma base genética convergente para CDH. E agora, passando para a parte biomecânica, a avaliação demonstrou que os pacientes que tinham CDH apresentaram maior estabilidade ligamentar do tornozelo em comparação ao grupo controle sem uma hipermobilidade generalizada. E aí, o grau do teste manual da gaveta anterior foi significativamente maior no grupo das pessoas com CDH, o que indica, né, uma maior frouxidão ligamentar. Na ultrassonografia por estresse, esses pacientes eles já apresentaram maior comprimento do ligamento talofibular anterior, já em repouso, além também de estruturas compatíveis com maior instabilidade. E a radiografia sob estresse também confirmou isso. Ela evidenciou uma maior translação anterior do talos e também uma maior inclinação talar. E esses três métodos, né, de forma consistente, eles confirmaram objetivamente a instabilidade mecânica no tornozelo de pacientes com CDH. E aí, partindo agora para a discussão do artigo, o principal achado do estudo foi justamente a identificação dessas variantes genéticas associadas ao CDH por meio do WES, o que forneceu evidências moleculares de que essa síndrome ela tem, de fato, uma base genética complexa, e isso vai ser extremamente relevante porque, diferentemente, né, de outros subtipos, nós conhecemos da SED, que já tem os genes causais bem definidos, a CDH ainda não possui esse gene, né, esse gene único definido, e os resultados sugerem que a doença pode resultar da interação entre vários genes e vias biológicas relacionadas ao tecido conjuntivo e não de apenas uma única mutação ou de um único gene, de uma única mutação em um único gene, e sim de vários genes se relacionando com várias vias biológicas do tecido conjuntivo. E aí, os autores destacam que as variantes encontradas em CD44, IT1H2 e ADAM21 representam, né, possíveis genes associados a CDH, mas essas variantes ainda não podem ser consideradas causas definitivas da doença, porque são necessários mais estudos funcionais adicionais para confirmar realmente se há uma patogenicidade dessas variantes. E aí, justamente para explicar melhor como essas três variantes poderiam causar essa doença, como essas três variantes poderiam ser realmente os genes causadores dessa doença, que os autores propõem um modelo mecanístico que eu vou mostrar agora.
E aí, essa figura, é, que é retirada do artigo, vai resumir esse modelo que eu falei e explicar como essas três variantes CD44, IT1, H2 e ADAM21 poderiam causar CGH. No painel A, à esquerda, temos o funcionamento normal do eixo HA-SM, ou seja, o eixo do ácido hialurônico com a matriz extracelular. O CD44 é o receptor desse ácido na membrana plasmática e ele funciona como elo entre a célula e a matriz celular. E aí o ácido hialurônico, HA, que está representado aí por HA, se liga a esse receptor, e aí por meio da proteína TSG6, o IT1H2 ancora esse ácido hialurônico à matriz colágena, e o ADAM21 atua remodelando essa matriz colágena de forma semelhante ao que sabe da proteína ADAM-TS2. E aí, quando está tudo funcionando normalmente, esse sistema vai ativar uma via de sinalização intracelular, via CBP, que vai regular a expressão de genes na matriz extracelular, mantendo o equilíbrio, né, a homeostase estável do eixo HA-ECM. E aí, no painel B à direita, a gente vê, no painel A, então a gente viu a normalidade, o que acontece é o funcionamento normal desse eixo. E agora, no painel B, a gente vai ver o que acontece com pessoas que têm CDH, né, na família com CDH. Essas três variantes, elas rompem simultaneamente os três componentes desse eixo. A variante do CD44 faz com que o receptor perca a capacidade de se ligar a esse ácido, e a variante do IT1H2 enfraquece a ligação entre o ácido hialurônico e o colágeno, e a variante do ADAM21 faz a proteína perder a função de remodelar a matriz. Então, são três variantes atingidas que vão contribuir justamente para toda a cascata que a CDH vai trazer. Então, essa ruptura tripla e simultânea que eu acabei de falar vai levar a uma matriz colágena desestabilizada e a perda geral da homeostase da matriz extracelular, o que pode, né, explicar esse fenótipo clínico da CDH, que é justamente a hipermobilidade articular, a hiperextensibilidade cutânea, a fragilidade tecidual e também o foco aqui do estudo, né, o nosso foco aqui, que é a frouxidão do tornozelo. E aí, o estudo demonstra, né, que a instabilidade do tornozelo é uma manifestação clínica relevante da CDH e que pode ser identificada por métodos objetivos de avaliação biomecânica, e também que, apesar do score de Benton ele ser muito utilizado, né, no diagnóstico da CDH, ele não avalia diretamente essa estabilidade do tornozelo, porque ele geralmente está relacionado à avaliação dos membros superiores, que vai limitar, né, a sua capacidade de captar essa manifestação clínica específica que é discutida no artigo. E aí, por isso, métodos como a ultrassonografia sob estresse, a radiografia sob estresse, elas podem justamente complementar essa avaliação clínica tradicional e contribuir para uma caracterização mais precisa desses pacientes. E aí, como implicação geral, partindo agora para as implicações, a integridade entre análise genética e avaliação biomecânica sugere que a CDH deve ser compreendida, né, como uma condição multifatorial, no qual realmente alterações em diferentes vias moleculares, em diferentes vias biológicas, elas contribuem para alterações na matriz extracelular e, consequentemente, para essa instabilidade articular. E a identificação desses mecanismos pode contribuir, né, no futuro para o desenvolvimento de
estratégias diagnósticas e terapêuticas mais individualizadas para cada paciente específico. Partindo agora para as limitações do estudo, como todas as pesquisas, né, esse estudo também tem limitações. A principal está relacionada à heterogeneidade genética da CDH, o que torna pouco provável que um conjunto de variantes explique todos os casos da doença. E, além disso, o estudo avaliou, né, como eu já havia dito, um número limitado de participantes. E essa corte de 22 participantes não relacionados entre si não permitiu fazer análises de co-segregação familiar nesse grupo, né? Porque, se a gente lembrar, só uma família coreana de 4 pessoas estavam envolvidas. O que reduz, né, a capacidade de confirmar se esses variantes têm, de fato, uma alta penetrância. Outra limitação importante é uma limitação técnica, né, o S, né, o sequenciamento do exoma completo, ele avalia principalmente as regiões codificantes do genoma, ou seja, o exon, e por isso não identifica possíveis alterações regulatórias ou também fatores epigenéticos que podem estar envolvidos na fisiopatologia da CDH. E aí é por conta disso que os autores vão concluir que são necessários, né, estudos maiores, mais pessoas, multicêntricos e com validação funcional para confirmar, de fato, a relação causal entre as variantes identificadas e a CDH. E aí, para concluir, o estudo identificou variantes genéticas candidatas, potencialmente associadas à CDH, reforçando, né, a complexidade genética dessa condição. A combinação do sequenciamento do exoma completo com a avaliação objetiva da estabilidade do tornozelo permitiu uma investigação mais abrangente dos mecanismos envolvidos na doença, e esses achados ampliam o conhecimento sobre essa fisiopatologia da CDH e também fornecem uma base importante para pesquisas futuras, né, voltadas à identificação de marcadores genéticos e também ao aperfeiçoamento de caracterização clínica dessa síndrome. As referências que eu utilizei estão na tela. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para a pergunta. Parabéns, Thaís. Excelente artigo você escolheu, né, para nos apresentar. Principalmente Obrigada, porque se trata de uma coorte, né? Sim. E essa comparação numa coorte é muito importante para a gente, que, na verdade, os estudos que estão tentando identificar quais variantes estão relacionadas à CDH estão tentando levar para esse lado, né, de fazer esse tipo de método para sempre ter essa comparação entre aqueles que apresentam os sintomas, né, com quem não apresenta, para ver se a gente consegue identificar o que é diferente, né, entre eles. Então, você conseguiu pegar um artigo importante. Nesse caso, todos esses pacientes que foram arrolados nessa coorte, então, eles identificaram, então, pessoas que tinham, além da CDH, esse problema no tornozelo, é isso? Pessoas que tinham CDH, dentro das pessoas que tinham CDH, a instabilidade do tornozelo. Porque nesse caso, então, essas variantes, elas podem corresponder, mas eles não pegaram tecido específico, né? Então, não dá para saber, mas podem corresponder a situações assim, que fragilizam esse tipo de ligamento, né? Assim, o ligamento está mais próximo ali do tornozelo, né? Mas, no caso ali, várias das variantes que você observou está relacionado com restauração, né,
da matriz extracelular, você viu? Sim, Então, sim, tinha todos algumas ali. metaloproteases, né? Uhum. Todas relacionadas Então, a essa via biológica do colágeno mesmo. Então, no caso, seria mais assim, se a pessoa, a facilidade dela ter um problema de tornozelo e a facilidade dela recuperar esse tecido, não seria isso? Sim, é exatamente isso. E também eles vão usar, é, vão usar na amostra, né, nos pacientes, 17 dos pacientes eram bailarinos. E aí eles Hum, mostram que esse treino repetitivo, né, poderia alterar o ligamento e também o escolhimento. Eles até falam que isso pode ser até uma limitação também do, do artigo, assim. Mas a maioria eram bailarinos mesmo. É. Agora, achei interessante esse da família que você mostrou, que são 3 variantes. Aí eu dei uma olhadinha nesses genes, são genes que se correlacionam, que você mostrou aí, né? A provável correlação entre eles que os autores identificaram, né? Mas Uhum. interessante que eles passaram para a próxima geração as 3 variantes, né? E eles não são genes ligados, você viu isso? Eles não estão no mesmo É, cromossomo. Eu fui dar uma olhadinha, uhum. cada um tá no cromossomo 11, outro está no cromossomo 14, outro está no cromossomo 10, então Não é, não estão, assim, não são carregados juntos, né, na hora da separação das células, né, da divisão celular. por isso que ele até fala que não é uma mutação. A gente não pode dizer que a CDH é causada por uma mutação só. São vários genes ali envolvidos em vias biológicas É. semelhantes. E isso talvez explique a questão da variabilidade genética que tem no CDH, né? Você vê a passagem para a próxima geração, mas nem todos os filhos apresentam. Sim. Então, tem uma penetrância incompleta, né? Uhum. E apesar de, Dominante. e mesmo sendo dominante, não vai aparecer em todos os filhos. E, além disso, tem uma expressão variável, porque nem, assim, por ser uma junção de variantes, né? Pode Uhum. não apresentar os sintomas muito parecidos um com o outro, né? Porque tem aquela questão de ter mais de uma variante, menos de outra, tal, né? Uhum. Então, isso pode explicar a variabilidade também. Sim. Interessante. Nesse caso, Thaís, você acha que esse resultado pode ser extrapolado assim para quem não tem, por exemplo, essas variantes aí? Pode ser extrapolado para quem não teve esses problemas no tornozelo? Eu acho que sim, porque, tipo, as variantes, assim, encontradas cursam com todas as manifestações, né? É, que são manifestações clínicas já conhecidas de pacientes com CDH. Então, eu acho que não basta realmente ter só essa estabilidade articular do tornozelo para realmente ser uma pessoa que carrega essas variantes. Eu acho, eu acredito que possivelmente a maioria das pessoas que tenham CDH, eles tenham também essa relação aí, genética. Interessante. A gente tinha visto aquele gene da calicreína, né? A gente produziu Sim, textos sobre ele, viu vídeos, tudo, né? E aquele gene tinha sido uhum, identificado em um grupo familiar também, não foi? E eles conseguiram foi. fazer a conexão causal, fazer estudos mais funcionais, não foi? E Uhum, interessante que nesse grupo familiar aí apareceu variantes completamente diferentes, né? foi. E em nenhum momento citou a KLK15, não, aquela ucraniana. Pois é. Então, a gente vai cada vez mais somando essa informação, né, de que, assim, bases genéticas diferentes podem dar o mesmo resultado, uma vez que tecido conjuntivo, ele vai ser complexo, né? Formado por Uhum, mais de uma proteína, né? As conexões entre as proteínas, a forma de renovar essas proteínas, né? Novo, uhum, né? A forma de síntese, assim, das proteínas, a forma de degradação, a forma de
conexão entre umas e outras, então vai ser realmente uma coisa que vai depender, assim, do resultado final, né? O resultado final não necessariamente vai ter a mesma origem, mas vai Sim. gerar um tecido conjuntivo com alguma diferença em relação ao que a gente chama de normal, né? De forma que, assim, o tipo de movimento necessário para sustentar aquela pessoa em pé, sustentar sem instabilidades, vai ser diferente, né? Uhum. Interessante. É verdade. Aí que vai vir a questão, por exemplo, a gente está progredindo para uma medicina, como é que a gente chama isso? A medicina especialista, não, a medicina, eu falo direto esse nome, estou esquecendo aqui, se vocês lembrarem, de precisão, a medicina de precisão, né? E aí, como que Uhum. você acha, por exemplo, que a gente identifica vários dessas variantes? Como que isso pode contribuir para a medicina de precisão, por exemplo? Eu acho que, tipo, como já foi identificado essas variantes, no caso, as três, né, que foi citado no artigo, estão diretamente relacionadas com essa frouxidão ligamentar e principalmente do tornozelo, os médicos, principalmente, né, os reumatologistas, eles vão ficar mais atentos, né, a essa questão. E também eu acho que vão começar a trocar esse diagnóstico que é feito geralmente por sintoma, por um diagnóstico realmente por mecanismo mesmo, um mecanismo fisiopatológico. Porque hoje em dia, né, como o artigo falou, a SED ela é diagnosticada só clinicamente, né, não tem um exame. E aí, quando o estudo ele começa a mapear essas vias biológicas, e eu acho que isso é o primeiro passo para o que a senhora falou da medicina de precisão, né? Que você não consegue personalizar o tratamento se realmente não souber que o que está biologicamente diferente entre esses pacientes. Então, Exato. eles Em vão. algum grupo de pacientes, pode estar acontecendo, assim, uma falha na degradação, né, para uma renovação. Em Uhum. outros, pode estar faltando o colágeno correto, né? Em outros, uma proteína de ligação. Então, É, talvez, futuramente, vai se passar por essa questão de diagnosticar qual a sua fisiopatologia, né, no caso, para ver qual tratamento mais adequado, né? Ou então tentar chegar no qual final de todo mundo, qual é o mecanismo mais comum entre todos eles, né? vai justamente avaliar tipo, qual a via biológica realmente que está sendo mais afetada e aí estratificar esses pacientes, né? Uhum. E aí justamente levando a essa prevenção de modo mais individualizado, como a senhora falou agora. Isso mesmo. Mais alguém tem perguntas a fazer? Você tem alguma consideração assim que você acha que deve chamar a atenção, Thaís, do seu artigo, desse artigo desses autores? Tem alguma Eu, crítica? eu achei muito interessante, né? Que é um artigo agora foi lançado agora em maio de 2026, então é recente, mas eu achei bastante interessante, principalmente o modelo, né, daquela parte do ácido hialurônico, que eles traçam direitinho, um trajeto certinho, que realmente vai levar a essa disfunção, né, colágeno, disfunção da matriz extracelular. Então, eu acho que realmente é um grande caminho aí, foi realmente um grande achado,
para as pessoas, né, que têm CDH, para os pesquisadores, né, também estão pesquisando, porque caso haja, né, posteriormente um estudo multicêntrico, um estudo maior, e for realmente comprovado, né, que há realmente a confirmação desses genes a partir essas vias biológicas a partir desses genes, realmente vai ser muito promissor, né, para o diagnóstico, também para o alívio de muitos pacientes, né, mundo afora que estão com CDH. Agora, a minha crítica a esse artigo, assim, é que foi bom, ele fez uma coisa integrada, né? Tentou pegar, particularmente, pacientes que têm a presença do tornozelo, com as variantes, né? Mas ele não, assim, não, a conexão, assim, exata, né? Daquelas variantes relacionadas somente à síndrome, Sim, a questão do eu também senti tornozelo, isso. ele teria que comparar melhor com pessoas que têm CDH e não estão com esse problema de tornozelo, né? Então, eu achei que o artigo deu uma, como é que se diz? Uma forçada para ter mais dados, assim, juntar os dois, não sei. Porque a avaliação do tornozelo, né? A avaliação de imagem do tornozelo, com a avaliação genética foi mais geral, sabe? Não foi específica para a questão do tornozelo. A não ser pelo fato de que todas essas pessoas tinham a questão da coisa do tornozelo, mas a comparação com outros dados, eu não achei que foi tão suficiente. E também os testes, porque, não sei, será que eu estou olhando errado? Mas, a gente pode fazer essa tendência para outros artigos, né, de sempre comparar especificamente, né, o grupo, assim, que estratifica um grupo que tem uma determinada condição dentro de CDH, é uma coisa mais específica, né? E também a família, né, que é estudada de grande parte da corte, ela é coreana, né, como eu havia dito. E também não só a família das gerações, mas também a grande parte realmente da corte é de origem coreana. E aí pode realmente ser uma limitação, porque não foi estudo replicado, né, para outras etnias. Então, também percebi. Esses estudos, para serem, assim, de grandes centros, tem que ter uma importância, assim, geral, assim, uma mobilização geral muito grande, né, para poder conseguir fazer essas coisas multicêntricas, né? A gente acha que vai progredir para isso, mas é ainda complicado tentar juntar esses dados. O que se pode fazer é, se esses dados forem públicos, né, para serem juntados posteriormente, né, então ele fez a avaliação desses 20, aí vai ser um dado interessante, né, porque pegou esses pacientes, né, que tinham especificamente o tornozelo, aí lança essa informação no banco de dados, né, depois a gente compara esses dados com de vários outros CDAnos e outras pessoas que têm problema de tornozelo que não tinham CDH, né, aí a gente pode juntar mais dados, né, tentar fazer artigos depois desse aí, juntando informações, né, que a gente chama de WOS, né. Nesse aspecto, vale muito a pena. A revista que eles publicaram é boa, né, pelo menos Journal of Clinical Medicine, e é recente, valeu a pena, eu acho. Mais alguém? Crítica ou... Mas, assim, eu acho que é isso, né? A gente, então, se dá satisfeito, né, nessa
nessa apresentação desse artigo. Parabéns à Thaís por ter trazido para a gente esse artigo, para a gente ter discutido. Nós, então, concluímos aqui a nossa sessão científica do NEISE SED. Nos sigam nas redes, né? Nós temos outras redes sociais com divulgação de conteúdo com relação à síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, desse núcleo de pesquisa em saúde integrativa da UNEB, que é o NEISE, ligado ao DCV, e temos o apoio da Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos, que é a ABRACED, e continue nos apoiando, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo, daqui a uma semana, né? E esse conteúdo vai estar disponibilizado, então, no YouTube.